Citação de abertura do capítulo. Mas eu preciso continuar com o mínimo de detalhes. O espaço é limitado. Os outros portadores do mundo devem ter pensado que eram humildes quando vieram até mim, admitindo que estavam errados. Mesmo naquela época, eu já começava a duvidar da minha declaração original. Mas eu era arrogante. Capítulo 30. Escreva este relato agora, Seised leu, marcando-o numa placa de metal. Pois tenho medo por mim mesmo, sim. Admito que sou humano. Se Alendai retornar do poço da ascensão, tenho certeza de que minha morte será um dos seus primeiros objetivos. Ele não é um homem mau, mas é impiedoso. Ou melhor, acredito que seja um produto daquilo pelo que passou. Porém, também estou com medo de que tudo que sei, a minha história, seja esquecida. Tenho medo pelo mundo que virá, medo que Alendai falhe, medo de um destino trazido pelas profundezas. Tudo recai sobre o pobre Alendai. Sinto-me mal por ele e por todas as coisas que ele tem sido forçado a suportar, por aquilo que ele foi forçado a se tornar. Mas deixe-me começar do começo. Conheci Alendai em Quelênio. Era um jovem camarada na época e não havia sido deturpado por uma década liderando exércitos. Da primeira vez que o vi, a altura de Alendai me surpreendeu. Era um homem de estatura baixa, mas que parecia ultrapassar os outros, um homem que exigia respeito. Estranhamente, foi a simples engenhosidade de Alendai que me levou a simpatizar com ele. Empreguei-o como assistente durante seus primeiros meses na cidade grande. Apenas anos mais tarde, convenci-me de que Alendai era o herói das eras. Herói das eras, aquele chamado Rabzen, em Quelênio, o amnestésico, o salvador. Quando finalmente tive a compreensão, finalmente relacionei todos os sinais da antecipação por ele. Fiquei muito entusiasmado. No entanto, quando anunciei minha descoberta aos outros portadores do mundo, fui recebido com escárnio. Ah, como eu queria tê-los ouvido! E ainda assim, qualquer um que me conheça perceberá que não havia chance de eu desistir tão facilmente. Quando encontro algo para investigar, agarro-me à busca como um cão ao osso. Concluí que Alendai era o herói das eras e pretendia prová-lo. Eu deveria ter me curvado diante da vontade alheia. Não deveria ter insistido em viajar com Alendai para testemunhar suas jornadas. Era inevitável que o próprio Alendai descobrisse minha crença no que ele era. Sim, foi ele quem alimentou os rumores depois disso. Eu nunca poderia ter feito o que ele mesmo fez, convencer e persuadir o mundo que ele era de fato o herói. Não sei se ele acreditava naquilo, mas fez os outros pensarem que ele devia sê-lo. Se ao menos a região de Terris e a crença na antecipação não tivessem se disseminado para além do nosso povo, se ao menos as profundezas não tivessem vindo, trazendo uma ameaça que levou homens ao desespero, tanto em atos quanto em crenças. Se ao menos eu tivesse ignorado Alendai quando buscava um assistente, tantos anos atrás. Seised recostou-se, afastando-se do trabalho de transcrever
a cópia por fricção. Ainda havia muito a se fazer. Era incrível o quanto de escrita o tal Cauã conseguira apinhar num pedaço relativamente pequeno de aço. Sazed olhou para o seu trabalho, passou a viagem inteira para o norte, ansiando pelo momento em que poderia finalmente começar a trabalhar na cópia. Uma parte dele estava preocupada. As palavras do falecido pareciam tão importantes numa sala bem iluminada como pareceram na masmorra do convento de Serã. Ele explicou outra parte do documento, lendo alguns parágrafos selecionados. Ele examinou outra parte do documento, lendo alguns parágrafos selecionados, aqueles de particular importância para ele. No entanto, como aquele que encontrou Alendai, tornei-me alguém importante, o primeiro entre os portadores do mundo. Havia um lugar para mim na tradição da antecipação. Achei que eu fosse o anunciador, o profeta vaticinado para descobrir o herói das eras. Renunciar a Alendai na época teria sido renunciar à minha nova posição, à minha aceitação pelos outros. E por isso não o fiz. Mas o faço agora, que se torne sabido que eu, Cauã, o portador do mundo de Terres, sou uma fraude. Sazed fechou os olhos. Portador do mundo. O termo era conhecido para ele. A Ordem dos Guardadores foi fundada a partir de memórias e esperanças de lendas terrissanas. Os portadores do mundo eram professores, feruquemistas que viajavam pelos países carregando conhecimento. Foram uma inspiração fundamental para a Ordem Secreta dos Guardadores. E agora ele tinha um documento feito pelas próprias mãos de um portador do mundo. Tynduil ficará muito chateada comigo, Sazed pensou, abrindo os olhos. Leu a cópia inteira, mas precisaria de mais tempo examinando-a, memorizando-a, fazendo referências cruzadas com outros documentos. Esse pequeno documento escrito, talvez com 20 páginas no total, poderia facilmente mantê-lo ocupado por meses, até anos. As folhas das janelas barulharam. Sazed ergueu os olhos. Estava nos seus aposentos palacianos, um conjunto elegante de quartos bem decorados, luxuoso demais para quem passara a vida como um serviçal. Ele se levantou, caminhou até a janela, descerrou a tranca e abriu as folhas. Sorriu quando encontrou Vin agachada no parapeito. Oi? Vin falou. Usava sua capa de bruma sobre a camisa cinza e as calças pretas. Apesar de ser início da manhã, estava claro que não havia dormido após sua ronda noturna. Deveria deixar sua janela destrancada. Não consigo entrar se estiver travada. Elend ficou bravo comigo por quebrar tantos trincos. Tentarei me lembrar disso, Lady Vin, Sazed disse e gesticulou para que ela entrasse. Vin saltou, enérgica, pela janela a capa de bruma farfalhante. Tentar lembrar? Ela perguntou. Você nunca esquece de nada, nem mesmo as coisas que não enfia em uma mente de metal? Ela ficou muito mais ousada, ele pensou, enquanto ela caminhava até a sua escrivaninha, espreitando seu trabalho, mesmo nos meses em que estivera fora. O que é isso? Vin perguntou, ainda olhando para a mesa. Encontrei no convento de Serã, Lady Vin, Sazed falou, avançando. Parecia tão bom vestir túnicas limpas novamente, ter um lugar calmo e confortável onde estudar. Era um homem ruim ao preferir isso a viajar? Um mês, ele pensou.
Darei a mim mesmo um mês de estudo. Em seguida, entregarei o projeto a outra pessoa. O que é? Vin perguntou, erguendo a cópia. Por favor, Lady Vin, Sazed disse apreensivo. É muito frágil. A cópia por fricção pode borrar. Vin assentiu, baixando-a, examinando sua transcrição. Houve uma época em que ela teria evitado qualquer coisa que lembrasse a chatice da escrita. Mas agora ela parecia intrigada. Isso aqui menciona as profundezas, ela disse empolgada. Entre outras coisas, Sazed comentou, juntando-se a ela na escrivaninha. Ele se sentou e Vin foi até uma das poltronas de veludo de encosto baixo da saleta. No entanto, não se sentou como uma pessoa comum faria. Em vez disso, saltou e acomodou-se no alto do encosto da poltrona, os pés descansando na almofada do assento. Que foi? Ela perguntou, aparentemente notando o sorriso de Sazed. Apenas me divirto com os pendores dos nascidos das brumas, Lady Vin, ele falou. Sua espécie tem problemas em simplesmente sentar-se. Parece que sempre querem estar encarapitados. Isso deve vir de um incrível senso de equilíbrio, creio eu. Vin franziu a testa, mas ignorou o comentário. Sazed, ela começou. O que eram as profundezas? Ele cruzou os dedos diante de si, encarando a jovem como se refletisse. As profundezas, Lady Vin? Esse é um assunto de muito debate, creio eu. Supostamente era algo grande e poderoso, embora alguns eruditos tenham descartado a lenda inteira como uma invenção tramada pelo Senhor Soberano. Existe um motivo para acreditar nessa teoria, acho, pois os únicos relatos reais daqueles tempos são aqueles sancionados pelo Ministério do Aço. Mas o diário menciona as profundezas, Vin falou. E agora, essa coisa que você está traduzindo. De fato, Lady Vin, Sazed concordou. Mas, mesmo entre aqueles que supõem que as profundezas eram reais, existe um grande debate em torno delas. Alguns mantêm a história oficial do Senhor Soberano, a de que as profundezas eram uma fera horrível, sobrenatural. Um deus sombrio se preferiu. Outros discordam dessa interpretação extrema. Acham que as profundezas eram algo mais mundano. Um exército de alguma espécie, talvez invasores de outra terra. O domínio longínquo, durante o período pré-ascensão, era aparentemente povoado por várias raças de homens que eram muito primitivos e belicosos. Vin estava sorrindo. Ele olhou questionador e ela deu de ombros. Fiz a mesma pergunta para Elend, ela explicou, e mal consegui uma frase inteira como resposta. Sua Majestade tem áreas diferentes de especialidade. Histórias pré-ascensão devem ser um tema muito tedioso, até mesmo para ele. Além disso, qualquer um que perguntar a um guardador sobre o passado deve estar preparado para uma conversa prolongada, creio eu. Não foi uma reclamação, Vin falou. Continue. Não há muito mais o que dizer. Ou melhor, há muito mais o que dizer, mas duvido muito que seja relevante. As profundezas eram um exército? Foram, talvez, o primeiro ataque de Colossos, como alguns teorizam. Isso explicaria muitas coisas. A maioria das histórias concorda que o Senhor Soberano ganhou algum poder ao derrotar as profundezas, no Poço da Ascensão. Talvez tenha conseguido o apoio dos Colossos e então os usados como exército. Sazed Vin falou, não acho que as profundezas eram os Colossos. Hein? Acho que eram as brumas. Essa teoria foi proposta, Sazed confirmou, meneando a cabeça. Foi? Vin perguntou, soando um pouco decepcionada. Claro, Lady Vin.
Durante o reinado de 1000 anos do Império Final, houve poucas possibilidades que não foram discutidas, creio eu. A teoria das brumas já avançou antes, mas havia vários grandes problemas com ela. Por exemplo, bem, Sazed falou. Por um lado, dizem que o Senhor Soberano derrotou as profundezas. No entanto, as brumas estão, obviamente, aí. Além disso, se as profundezas eram simplesmente as brumas, por que chamá-las com um nome tão obscuro? Claro, outros enfatizam que muito do que sabemos ou ouvimos sobre as profundezas vem da tradição oral, e algo muito comum pode assumir propriedades míticas quando transferido verbalmente por gerações. Portanto, as profundezas poderiam não significar apenas a bruma, mas o evento de sua vinda ou alteração. O maior problema com a teoria das brumas, no entanto, é o de sua malignidade. Se confiarmos nos relatos e temos pouco mais a nos fiarmos, as profundezas eram terríveis e destrutivas. As brumas parecem não apresentar nenhum perigo. Mas estão matando pessoas agora. Sazed fez uma pausa. Sim, Lady Vin, aparentemente sim. E se elas faziam isso antes, mas o Senhor Soberano a impedia de alguma forma? Você mesmo disse que achamos que fizemos algo que mudou as brumas, quando matamos o Senhor Soberano. Sazed concordou com a cabeça. Os problemas que estive investigando são muito terríveis, para ser sincero. No entanto, não vejo que possam ser uma ameaça no mesmo nível que as profundezas. Algumas pessoas foram mortas pelas brumas, mas muitos são idosos ou de constituição fraca. Ela deixa muita gente em paz. Ele hesitou, batendo os dedões. Mas seria negligência se não admitisse algum mérito à sugestão, Lady Vin. Talvez mesmo essas poucas mortes sejam o bastante para causar pânico. O risco talvez tenha sido exagerado no relato, e talvez as mortes fossem mais disseminadas antes. Não fui capaz de reunir informações suficientes para ter certeza de nada ainda. Vin não respondeu. Nossa, Sazed pensou suspirando. Eu a entediei. Preciso realmente ser mais cuidadoso. Ter cuidado com o meu vocabulário e linguagem. Era de se pensar que, após todas as minhas viagens, entre os Ska eu teria aprendido. Sazed, Vin falou soando pensativa. E se estivermos olhando isso pelo ponto de vista errado? E se essas mortes aleatórias nas brumas não forem o problema? O que quer dizer, Lady Vin? Ela ficou em silêncio por um instante, um pé batendo devagar contra o estofado do encosto da poltrona. Finalmente, ela ergueu os olhos, encontrando os dele. O que aconteceria se as brumas viessem durante o dia permanentemente? Sazed refletiu sobre a pergunta por um instante. Não haveria luz, Vin continuou. As plantas morreriam, as pessoas definhariam de fome, haveria morte, caos. Suponho que sim, Sazed comentou. Talvez essa teoria tenha seu mérito. Não é teoria, Vin falou, saltando da poltrona. Foi o que aconteceu. Já tem tanta certeza? Sazed perguntou, divertindo-se. Vin assentiu rápido, aproximando-se dele na escrivaninha. Estou certa, ela falou com sua franqueza característica. Sei disso. Ela puxou algo do bolso da calça, em seguida puxou um banquinho para sentar-se ao lado dele.
desdobrou a folha amassada e alisou-a na escrivaninha. Aqui estão citações do diário, Vim explicou. Apontou para um parágrafo. Aqui o Senhor Soberano fala sobre como exércitos eram inúteis contra as profundezas. Primeiro pensei que significava que os exércitos não conseguiam derrotá-las. Mas olhe o que está escrito. Ele diz: as espadas do meu exército são inúteis. O que é mais inútil que tentar cortar a bruma com uma espada? Ela apontou outro parágrafo. Deixou a destruição no seu rastro, certo? Milhares morreram por causa delas. Mas ele nunca diz que as profundezas de fato os atacaram. Diz que simplesmente morreram por causa delas. Talvez estejamos olhando para o problema desde o início de forma errada. Essas pessoas não foram esmagadas ou engolidas. Morreram de fome porque sua terra foi sendo lentamente engolida pelas brumas. Sazed observou o papel dela. Parecia tão convencida. Ela não sabia nada de técnicas adequadas de pesquisa, de questionamento, estudo, postulado e concepção de respostas? Claro que não, Sazed repreendeu-se. Ela cresceu nas ruas, ela não usa técnicas de pesquisa. Apenas usa o instinto e, em geral, tem razão. Ele alisou o papel novamente, lendo as passagens. Lady Vin, a senhora mesmo que escreveu estas coisas? Ela corou. Por que todo mundo fica surpreso com isso? É que não parece da sua natureza, Lady Vin. Vocês me corromperam, ela retrucou. Veja, não há um único comentário nessa página que contradiga a ideia de que as profundezas eram a bruma. Não contradizer um ponto e prová-lo são coisas diferentes, Lady Vin. Ela fez um aceno indiferente. Eu tenho razão, Sazed. Eu sei que tenho. E que tal esse ponto aqui? Sazed perguntou, apontando uma linha. O herói insinua que pode sentir uma consciência das profundezas. A bruma não é um ser vivo. Bem, ela gira em torno de quem usa a alomancia. Não é a mesma coisa, eu acho, Sazed rebateu. Ele diz que as profundezas eram malvadas, enlouquecidamente insanas, mas... Vin hesitou. Tem outra coisa, Sazed, ela admitiu. Ele franziu a testa. Ela apontou para outra seção de anotações. Reconhece esses parágrafos? Não é uma sombra, lia-se nas notas. Esta coisa escura que me segue, a coisa que apenas eu consigo ver, não é uma sombra de verdade. É preta e translúcida, mas não tem a silhueta sólida como de uma sombra. É insubstancial, nebulosa e disforme, como se feita de névoa preta. Ou talvez brumas. Sim, Lady Vin, Sazed confirmou. O herói viu uma criatura que o seguia. Ela atacou um dos seus companheiros, eu acho. Vin olhou para os seus olhos. Eu a vi, Sazed. Ele sentiu um calafrio. Está lá fora, ela disse. Toda noite nas brumas. Ela me observa. Posso senti-la com alomancia. E se chego perto o bastante, consigo vê-la, como se formada da própria bruma. Insubstancial, mas ainda assim está lá. Sazed ficou em silêncio por um momento, sem saber o que pensar. Você acha que estou louca? Vin acusou. Não, Lady Vin, ele disse em voz baixa. Não acho que qualquer um de nós está na posição de chamar essas coisas de loucura, sem considerar o que está acontecendo. Só que, tem certeza? Ela assentiu com firmeza. Ainda que seja verdade, não responde à minha pergunta. O autor do diário viu essa mesma criatura
e não se referiu como sendo as profundezas. Não eram as profundezas, então. As profundezas eram outra coisa. Algo perigoso, algo que ele conseguia perceber como maléfico. Esse é o segredo, então, Vin emendou. Temos que descobrir por que ele falou das brumas daquele jeito. Assim saberemos. O que, Lady Vin? Sazed perguntou. Vin fez uma pausa, em seguida desviou o olhar. Ela não respondeu. Em vez disso, mudou de assunto. Sazed, o herói nunca fez o que deveria. Heshek matou-o. E quando Heshek assumiu o poder do poço, não desistiu dele como deveria. Manteve o poder para si. Verdade, Sazed falou. Vin hesitou novamente. E as brumas começaram a matar pessoas. Começaram a vir durante o dia. É como se as coisas estivessem se repetindo. Então, talvez isso signifique que o herói das eras terá de retornar. Ela olhou de volta para ele, parecendo um pouco envergonhada. Ah, Sazed pensou, sentindo sua dedução. Via coisas nas brumas. O antigo herói viu as mesmas coisas. Não tenho certeza de que essa seja uma declaração válida, Lady Vin. Ela bufou. Por que você não consegue simplesmente dizer, você está errada, como as pessoas normais? Desculpe, Lady Vin. Tive muito treinamento como serviçal e somos ensinados a não confrontar. No entanto, não acho que esteja errada. Todavia, também acho que, talvez, não tenha considerado totalmente sua posição. Vin deu de ombros. O que faz você pensar que o herói das eras voltará? Não sei. Coisas que acontecem, coisas que sinto. As brumas estão vindo novamente e alguém precisa pará-las. Sazed correu os dedos pela parte traduzida da cópia por fricção, olhando as palavras. Você não acredita em mim, Vin afirmou. Não é isso, Lady Vin, Sazed disse. É que não tenho o costume de me apressar a tirar conclusões. Mas você pensou sobre o herói das eras, não pensou? Vin quis saber. Ele era parte da sua religião, a religião perdida de Terris, motivo pelo qual foi fundada a sua ordem, os guardadores, para tentar descobrir. Isso é verdade, Sazed admitiu. Contudo, não sabemos muito sobre as profecias que nossos ancestrais usaram para encontrar seu herói. Além disso, a leitura que tenho feito nos últimos tempos sugere que havia algo de errado com as interpretações. Se os maiores teólogos de Terris pré-ascensão não conseguiam identificar o herói de forma adequada, como nós poderíamos fazê-lo? Vin sentou-se em silêncio. Eu não deveria ter levantado esse assunto. Não, Lady Vin, por favor, não pense assim. Peço desculpas. Suas teorias têm um grande mérito. Mas eu tenho uma mente de erudito e preciso questionar e considerar as informações quando as recebo. Tenho prazer demais em discutir. Vin ergueu os olhos, sorrindo levemente. Outro motivo pelo qual você nunca foi um bom mordomo, terrissano. Sem dúvida, ele disse com um suspiro. Minha postura sempre tende a causar conflitos com outros da minha ordem. Como Tynduil? Vin questionou. Ela não pareceu muito feliz quando soube que você nos contou sobre a feruquemia. Sazed assentiu. Para um grupo dedicado ao conhecimento, os guardadores podem ser bem parcimoniosos com as informações relativas aos seus poderes. Quando o Senhor Soberano ainda estava vivo, quando os guardadores eram caçados, o cuidado era justificado, creio eu. Mas agora que estamos livres disso,
Meus irmãos e irmãs parecem ver o hábito do sigilo como algo difícil de romper. Vin assentiu. Tindwill não parece muito com você. Diz que veio por sugestão sua, mas todas as vezes que alguém o menciona, ela parece ficar fria. Sazed suspirou. Tindwill não gostava dele? Ele pensou, talvez, que sua incapacidade de gostar era grande parte do problema. Ela está simplesmente decepcionada comigo, Lady Vin. Não sei ao certo o quanto você sabe da minha história, mas eu vinha trabalhando contra o Senhor Soberano havia 10 anos antes de Kelsier me recrutar. Os outros guardadores pensaram que eu estava pondo em risco minhas mentes de cobre e a própria ordem. Acreditavam que os guardadores deviam permanecer quietos, esperando pelo dia em que o Senhor Soberano caísse, mas sem trabalhar para que isso acontecesse. Para mim parece um pouco covarde, Vin falou. Ah, mas era um rumo muito prudente. Veja, Lady Vin, caso eu fosse capturado, havia muitas coisas que eu poderia ter revelado. O nome de outros guardadores, a localização de nossas casas seguras, os meios pelos quais conseguimos nos esconder na cultura de Terris. Meus irmãos trabalharam por muitas décadas para fazer o Senhor Soberano pensar que a feruquemia finalmente tinha sido exterminada. Ao me revelar, eu poderia ter arruinado tudo isso. Teria sido ruim apenas se tivéssemos falhado, Vin falou. E não falhamos. Mas poderíamos ter falhado. Não falhamos. Sazed hesitou, então sorriu. Às vezes, num mundo de debates, questionamentos e insegurança, a franqueza simples de Vin era revigorante. Independentemente disso, ele continuou. Tindwill é um membro do Synod, um grupo de guardadores mais velhos que guia nossa seita. Estive em rebelião contra o Synod algumas vezes no meu passado. E ao retornar para a Luthadel, eu os estou desafiando novamente. Ela tem bons motivos para estar descontente comigo. Bem, eu acho que você está fazendo a coisa certa, Vin comentou. Precisamos de você. Obrigada, Lady Vin. Não acho que você deva dar ouvidos a Tindwill, ela disse. É o tipo que age como se soubesse mais do que realmente sabe. Ela é muito sábia. Ela é dura com Elend. Provavelmente porque é melhor para ele, Sazed afirmou. Não a julgue tão rigidamente, menina. Se ela parece irritante, é apenas porque teve uma vida muito difícil. Vida difícil? Vin perguntou, devolvendo suas notas para o bolso. Sim, Lady Vin, Sazed respondeu. Sabe, Tindwill passou a maior parte da vida como uma mãe terrissana. Vin hesitou, mão no bolso, olhando surpresa. Você quer dizer que ela era uma procriadora? Sazed confirmou. O programa de procriação do Senhor Soberano incluía a seleção de poucos indivíduos especiais para procriar, com o objetivo de extirpar a feruquemia da população. Tindwill, na última contagem, dera à luz a mais de 20 filhos, ele disse. Cada um com um pai diferente. Ela teve o primeiro filho com 14 anos e passou a vida inteira sendo possuída continuamente por desconhecidos até ficar grávida. E por conta das drogas de fertilidade que os mestres de procriação lhe forçavam, não raro tinha gêmeos ou trigêmeos. Eu entendo, Vin disse suavemente. Você não é a única que conheceu uma infância terrível, Lady Vin. Tindwill talvez seja a mulher mais forte que conheço. Como ela aguentou isso? Vin perguntou baixinho. Acho que provavelmente eu teria me matado. Ela é uma guardadora, Sazed comentou.
Ela suportou o ultraje porque sabia que prestava um grande serviço para seu povo. Sabe, a furoquemia é hereditária. A posição de Tynduil como mãe garantia futuras gerações de feruquemistas entre nosso povo. Ironicamente, ela é exatamente o tipo de pessoa que os mestres e procriadores não deveriam deixar reproduzir. Mas como isso aconteceu? Os procriadores pensavam que já haviam limado a feruquemia da população. Seized explicou. Começaram a procurar criar outros traços nos terrissanos: docilidade e temperança. Eles nos cruzavam com cavalos finos, e foi um grande golpe quando o Synod conseguiu fazer Tynduil ser escolhida para o programa. Claro, Tynduil tinha muito pouco treinamento em feruquemia. Felizmente, ela recebera algumas das mentes de cobre que nós, guardadores, carregamos. Então, durante tantos anos trancada, foi capaz de estudar e ler biografias. Foi apenas durante a última década, depois que seus anos férteis terminaram, que foi capaz de se juntar e associar-se a outros guardadores. Seized fez uma pausa. Em seguida, balançou a cabeça. Em comparação, o restante de nós teve uma vida de liberdade, creio eu. Ótimo, Vin murmurou, erguendo-se e bocejando. Outro motivo para você se sentir culpado. Você deveria dormir, Lady Vin, Seized observou. Por poucas horas, Vin falou, caminhando na direção da porta, deixando-o sozinho novamente com seus estudos.